Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Você, consumidor, tem noção de todos os seus direitos? A gente geralmente fala de telefonia celular, de energia elétrica, né, que são os campeões de reclamação, mas, por exemplo, você sabe que você pode reclamar também de uma venda de um combustível que você pode estar sendo lesado, e tantas outras áreas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o direito do consumidor, o trabalho de fiscalização no Estado. Tem algumas novidades aí que o PROCON de Mato Grosso já está recebendo como denúncia, está fazendo a fiscalização, autuando. Nós estamos hoje com o gerente de fiscalização do PROCON, Ivo Firmo. Obrigada pela sua presença na RDTV. Nós agradecemos a oportunidade. Ivo, vocês fazem um trabalho de fiscalização proativa, né? Vocês não esperam que o consumidor somente reclame, né, que está sendo lesado. O que você tem de novidade, vamos começar por aí, quanto à fiscalização? Combustível? Como é que está esse trabalho de vocês? Bom, o PROCON ele tem intensificado a fiscalização, principalmente no interior do estado, oriundo de denúncias feitas por consumidores, por solicitações de PROCONs municipais, parceiros do PROCON estadual e do Ministério Público. Uma situação, por exemplo, que foi muito comum nesse ano de 2016, já começou em 2015 e agora em 2016, são reclamações relativas aí ao preço abusivo do combustível, do etanol principalmente. Então nós fizemos um trabalho aqui em Cuiabá de monitoramento de preços, encaminhamos esse relatório para o Ministério Público, já que havia algumas ações civis públicas propostas contra alguns postos de combustíveis aqui, onde se determinava uma redução do preço do etanol, aliás, uma limitação da margem de lucro em 20%. Então o PROCON fez um trabalho de levantamento de documentos, de análise contábil desses documentos, e em alguns autos de infração foram lavrados determinando essa redução para esse patamar aí, que hoje é o que entende aí o Judiciário do Estado de Mato Grosso. Estendemos essa ação aí para alguns municípios do estado, como Primavera do Leste, Diamantino, São José do Rio Claro, e já existem outras solicitações, Também temos feito um trabalho intenso aí para coibir publicidade enganosa em alguns estabelecimentos, principalmente aí no segmento de eletrodomésticos. É aquela famosa promoção que todos nós já vimos, a Black Friday, por exemplo, que ficou famosa, onde se ofertava um produto por determinado preço, como se fosse promocional. Só que quando o consumidor ia perceber, esse produto ele tinha sido inflado artificialmente o preço, para depois prometer um desconto aí fantástico. Então a gente consegue, através de análise de documentação, verificar, olha, esse produto ele subiu o preço aí na véspera da promoção para dar aquele desconto ali aparentemente atrativo. Então isso também tem sido objeto de atuação do PROCON para coibir aí esse tipo de prática abusiva que ataca a boa-fé do consumidor. Acabou sendo apelidado de Black Fraud, né? Black Fraud, perfeito, Grosso, né? Exatamente. Vocês fazem também a fiscalização das concessões nas rodovias. Isso é novo, né? Como é que é? Como o consumidor pode ser lesado, por exemplo, viajando daqui para Rondonópolis? Bom, essa ação começou pelo PROCON de Rondonópolis, quando ele fez algumas fiscalizações aí, num trecho concedido, onde se cobrava o pedágio do consumidor, o consumidor que transitava por aquela rodovia, ele cobrava o pedágio e a qualidade do asfalto, a qualidade da rodovia, não era aquela que o consumidor merece, que lhe garantia segurança. O PROCON estadual fez também uma operação recente ali na BR, ali perto de Lucas do Rio Verde, nesse trecho que sai de Cuiabá até Lucas também, e está finalizando aí esse trabalho. Também, além de ser um trecho concedido, que tem um órgão regulador, tem o DENIT aí por trás da questão, também é uma relação de consumo. Então o PROCON está presente em várias áreas reguladas. É mais comum a gente se lembrar da energia elétrica, dos bancos, que tem o Banco Central como regulador, da Agência Nacional do Petróleo, que regula aí a questão dos combustíveis, mas também nessa área aí existe uma relação de consumo que merece a atenção dos órgãos de defesa do consumidor. Realmente surpreende um pouco, porque eu mesma, quando estive recentemente em Rondonópolis, a gente observa assim, até um determinado ponto as estradas estavam ruins, aí quando chegava próximo, ali do pedágio, aquela maravilha, Mas a gente não pensa, às vezes, como consumidor, olha, eu sou consumidora desse serviço, eu posso reclamar, Nesse caso, isso vai gerar autuação? Qual é o processo nessa situação, por exemplo, de Rondonópolis? Lá o PROCON municipal lá de Rondonópolis já tem um processo instaurado, já aplicou sanção e esse processo está sendo discutido agora.
né? Esse outro trecho aqui, ele ainda está em fase de apuração pelo PROCON estadual e brevemente a gente deve ter uma conclusão sobre esse procedimento, né? Mas qualquer tipo de pagamento que o consumidor faz em relação a uma prestação de serviço, ele é uma relação de consumo, né? Nesse caso você paga, tem um valor estipulado, você paga, evidentemente que tem as características do contrato de concessão, a empresa tem alguns detalhes ali que devem ser observados, mas em regra é um contrato de consumo, quando o consumidor paga e ele quer um serviço de qualidade. Vamos falar um pouco dos campeões de reclamações, né? Energia elétrica, telefonia celular, como é que está essa questão do PROCON? Bom, já há alguns anos o PROCON, infelizmente, mantém o mesmo ranking de atendimento aí de empresas que mais lesam o consumidor. São aí, na verdade, serviços regulados, serviços como água, esgoto e energia elétrica. Principal reclamação é do aumento de consumo, né? Aquele aumento de consumo, aquele valor da conta que o consumidor não reconhece. Mas também temos aí problemas na prestação de serviço. Então o PROCON tem aí exaustivamente trabalhado para reduzir esses números, dialogado com os fornecedores, o PROCON sempre faz isso, convoca os fornecedores, procura alinhar algumas condutas, né? Tem feito isso em todos os segmentos praticamente e quando não há mais possibilidade aí da empresa atender, ou demorou muito para atender o reclame do consumidor, essa empresa é sancionada, é aplicada uma sanção nessa empresa, geralmente uma pena de multa, né? Nós recentemente tivemos aí segmentos que têm se aproximado do PROCON para buscar orientação, para alinhar com os próprios colaboradores, como é o caso aí de segmentos de supermercados e de eletrodomésticos, né? São reclamações as mesmas de sempre. Quem é que nunca foi num supermercado e ao passar a compra ali do carrinho, verificou que o preço que estava na prateleira é diferente daquele preço ali que quando passa no caixa, né? É um problema muito comum no Brasil inteiro. E ainda acontece. E ainda acontece. Então é o objeto de autuação do PROCON, aplica-se multa nas empresas, mas é preciso uma mudança de postura do próprio fornecedor, né? Respeitar o consumidor, né? Garantir aquela fidelidade do preço ali, o preço que... sem enganar o consumidor, né? Cuidado realmente para que prevaleça a boa-fé nessa relação de consumo. Muitas vezes a pessoa, ela se sente mal, ela é lesada, né? E só que ela não acha muito trabalho, não quer denunciar, às vezes o valor não é tão alto assim. O que você pode dizer para esse consumidor? Bom, nós temos dados aí que menos de 5% dos consumidores que têm problemas de consumo reclamam, ou no PROCON ou no judiciário. Vamos imaginar a sua situação como consumidor quando está num restaurante e ali ele é imposta ali a cobrança dos 10%. Nós sabemos que é opcional, mas suponha que ele lhe impõe a cobrança dos 10% e o serviço nem ficou a contento. Poucos consumidores vão reclamar disso. Imagine você na fila do banco, quando fica ali 1, 2, 3 horas aguardando atendimento. Poucos consumidores vão reclamar. Por isso a importância do trabalho de ofício do PROCON, esse trabalho proativo, porque o problema existe, né? Mas muitas vezes o consumidor não vai deixar de fazer os seus afazeres. Nós sabemos que a dificuldade de trânsito ainda é muito grande aqui na capital e em algumas cidades do estado. Então muitas vezes solucionou o problema ou passou, ele deixa de mão. Justamente por isso, o Sistema de Defesa do Consumidor Nacional tem investido em ferramentas tecnológicas. Nós temos hoje, por exemplo, o www.consumidor.gov.br, que é uma ferramenta, uma plataforma de atendimento, onde você, consumidor, pode fazer o seu registro e reclamar da sua casa, né? Basta ter acesso à internet. Pode fazer do seu computador, existe um aplicativo para celular e tablet. Então isso é para facilitar a vida do consumidor. O problema, ele existe, nós sabemos que ele existe. Existe muito problema de consumo que ainda está represado, que o consumidor não leva para os balcões do PROCON. Então, o primeiro objetivo do PROCON é esse, é ouvir o consumidor, tentar identificar onde é que está realmente o problema para tentar atacar na raiz. Que tipo de prova o consumidor pode produzir para ele conseguir comprovar? Às vezes ele acaba tendo que ir para a justiça, né? Conseguir comprovar que ele foi lesado. Só uma nota fiscal? Tem outro tipo de prova? O primeiro documento é a nota fiscal. Então é importantíssimo o consumidor, em todos os casos, exigir o documento fiscal, o contrato, quando for o caso, e de alguma forma ali, durante aquela relação de consumo, ou até antes, guardar documentos. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, guardar ali os panfletos, os folders, né? Alguma documentação, alguma troca de e-mails que foi feita ali com o vendedor, guardar ela, né? Vai comprar um carro da mesma forma,
Você vai acertar um contrato aí, uma prestação de serviço para um casamento, fotos, enfim, guardar todos os documentos, porque eventualmente se tiver algum tipo de problema, isso tudo vai ajudar, né? Hoje cada vez mais é comum o consumidor levar para a gente, inclusive fotos. Ele está num estabelecimento qualquer, tem um problema, ele tira foto, filma. Vídeo. Um vídeo exatamente leva para o PROCON. Um caso muito clássico, onde o consumidor já leva praticamente tudo, e o PROCON tem pouco trabalho, e é a questão só de análise de autuação, é a questão da fila do banco. Porque a própria lei coloca o controle social para o consumidor. Então ele chega na agência, ele foi vítima daquele tempo de espera ali excessivo, ficou 2, 3 horas, como eu já mencionei, ele leva esse documento. Ele leva aquela senha, onde tem o horário de entrada dele e o horário de início de atendimento. Então aquilo, quando ele leva para o PROCON, praticamente é a prova já para a autuação da empresa. E aí, nesse caso, a penalidade é para a empresa. O consumidor, ele recebe alguma indenização quanto a isso? Não, nesse caso de fila de banco, no PROCON não. Era muito comum os consumidores buscarem o judiciário para tentar uma indenização, né? Hoje o entendimento do judiciário tem mudado um pouco e poucas vezes a gente tem visto essa indenização sendo fixada. Mas em âmbito de PROCON, as empresas podem ser multadas, por isso é importante o consumidor buscar os órgãos para registrar a denúncia. E é importante, porque os bancos têm procurado o PROCON hoje para entender, aliás, entender não, né? Para buscar adequação. Né? A parte de ambiência das agências, por exemplo, a gente pode perceber que o PROCON também trabalha forte fiscalizando isso. A questão de mobiliário adaptado para portador de deficiência, podemos citar também banheiros, bebedouros, painéis de espera. Toda essa parte de ambiência da agência, ela tem sido adaptada. O que ainda falta os bancos melhorarem é a questão de colocar mais funcionários para atender o consumidor no menor tempo. Na verdade, aí o consumidor, ele faz até um papel social, que é fazer essa denúncia para que o PROCON autue a empresa, o fornecedor e traga um benefício para a sociedade, não especificamente ele indivíduo, né? A ideia é justamente essa. O papel do consumidor ele é muito importante, porque todos esses números aí facilitam o direcionamento do nosso trabalho. Né? Tanto quando ele reclama da energia elétrica, quanto de um banco ou do supermercado, são esses números aí que vão direcionar as políticas públicas de defesa do consumidor. Ivo, para a gente encerrar, vamos falar um pouco da fiscalização nesse período de festas juninas, né? Vocês geralmente fazem orientações na época de período escolar, né? O que vocês orientam para o consumidor que vai aí curtir uma festa junina, que quer estourar uns fogos? Como é que está esse trabalho? A orientação nossa, e tem sido objeto de fiscalização, vai desde a parte de segurança alimentar, onde o PROCON tem fiscalizado bastante supermercados e mercearias para verificar se as informações exigidas por lei estão naqueles produtos, e principalmente no caso de fogos de artifício, né? No nosso checklist que o fiscal leva para os estabelecimentos, a gente verifica se aquele estabelecimento tem autorização para comercializar os fogos de artifício. O Corpo de Bombeiros já faz esse trabalho. O PROCON complementa isso em todas as suas fiscalizações, né? É importante o consumidor, quando compra um produto desse, verificar a faixa etária para qual é destinada, né? Se tem muita pólvora, por exemplo, não é recomendado que menores de idade manuseiem. Então é importante esse cuidado para evitar acidentes e o consumidor poder curtir a festa junina aí com a família de forma saudável e segura. Qual o telefone do PROCON para reclamações, informações? Bom, o PROCON nós temos 3 postos de atendimento aqui na capital. Nós temos a sede ali na Avenida do CPA, próximo à Polícia Federal. Temos uma unidade no Ganha Tempo e uma na Assembleia Legislativa. O telefone para atendimento é o 3613-8500. O horário de funcionamento é das 8h30 às 17h30 de segunda a sexta. 3613-8500. Fica aí então essa dica para você que está no seu dia a dia, que é um consumidor, para ficar alerta a todas essas situações que nós conversamos aqui. Conversamos então com o Ivo Firmo, gerente de fiscalização do PROCON de Mato Grosso. Ivo, obrigada pela sua presença aqui na Nós agradecemos mais uma oportunidade, estamos à disposição para os consumidores e fornecedores que querem buscar orientação. Então, nesta entrevista, nós falamos sobre a fiscalização do PROCON nos combustíveis, sobre a fiscalização nos pedágios, nas estradas, que é algo que não se ouve muito falar, os campeões de reclamações dos consumidores, um pouco também sobre a questão das festas juninas. Você pode rever essa entrevista, acesse rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima!